Desculpem, vocês estão me ouvindo? Eu caí, e agora Estou ouvindo, tudo sim. isso porque eu estou tentando apresentar para vocês aqui o meu slide, que é um único slide, não consigo. Bora ver se agora vai. Vocês enxergam agora? Sim. Agora sim. Agora sim, né? Que coisa, gente. Coisa difícil. Bom, gente, esse único slide que eu fiz toda essa confusão para começar a apresentar para vocês, ele é, na verdade, o artigo 151 do CTN, que eu reproduzi aqui. E por que eu escolhi esse artigo para a gente começar essa nossa aula hoje, que envolve federalismo e envolve processo tributário? É porque, assim, alguns de vocês talvez já devem ter assistido os vídeos que eu coloquei disponíveis para vocês sobre processo administrativo, sobre administração tributária. E nesses vídeos, quem assistiu já conseguiu perceber que nós não temos um código que envolva o processo tributário. E apesar de nós não termos um código que envolva o processo, nós temos algumas previsões sobre processo dentro do nosso Código Tributário Nacional. Então, o nosso Código Tributário Nacional, ao contrário, por exemplo, do Código Penal, que ele só prevê a parte geral e depois ele entra nos tipos penais, né, identificando exatamente quais são os atos que nós praticarmos, que estão previstos ali, que são considerados penalmente puníveis, né? E aí nós temos um outro código, que é o Código de Processo Penal. Da mesma forma, nós temos essa mesma sistemática com direito civil. Então, nós temos o Código Civil, que prevê todos aqueles atos que nós praticamos na vida civil, e temos o Código de Processo Civil, que regulamenta como é que a gente vai entrar na justiça para efetivar os nossos direitos ou para nos defender contra alguém que está, de alguma forma, reivindicando um direito que nós entendemos que não é legítimo, enfim. Então, na parte tributária, isso não funciona dessa forma, porque o nosso Código Tributário, ele é um código que ele tem tanto a parte substantiva quanto a parte adjetiva do direito. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente tem dentro do Código Tributário tanto previsões que envolvem os tributos em espécie, como nós temos dispositivos que versam sobre regras gerais em matéria tributária, quando eu tenho uma especificação de quem é o sujeito passivo do crédito tributário, né? O que é esse crédito tributário? Que relação jurídica é essa que se forma no momento em que eu pratico um fato que está previsto em alguma norma que gera uma cobrança de um tributo? Então, nesse Código Tributário que eu tenho a previsão de que eu nunca posso confundir o tributo com a penalidade que é aplicada em decorrência do descumprimento dessa obrigação principal, que é o pagamento do tributo em si. Então, vejam, o nosso Código Tributário ele tem todas essas previsões, só que ele, em alguns momentos, ele também envolve previsões processuais, ou seja, ele passa para a parte adjetiva dentro dele.
E isso, por vezes, gera algum tipo de confusão na pessoa que está estudando o código, que está estudando o direito tributário pela primeira vez. Mas uma coisa que eu quero que fique muito clara para vocês é que o Código Tributário Nacional, ele é considerado pela própria forma como ele foi absorvido pela Constituição Federal, porque ele é anterior à Constituição de 88. Mas ele é recepcionado pela Constituição de 88 como uma norma geral em matéria tributária. Nesse sentido, como ele é uma norma geral em matéria tributária, ele veicula e continua sendo considerado constitucional tanto normas que envolvem essa formação dessa relação jurídica obrigacional, que acontece no momento em que o contribuinte se torna efetivamente contribuinte, ou seja, em que ele realiza um fato que está previsto em alguma norma como gerador de uma cobrança de um tributo, como ele também veicula normas que envolvem como é que esse contribuinte pode, de alguma forma, se defender contra o sujeito ativo dessa relação jurídica obrigacional, que é o fisco, né? Então, o que a gente precisa que fique muito claro para vocês é que tudo isso que está dentro do CTN envolve, sim, normas gerais em matéria tributária. E que nós teremos sempre, cada ente da federação, e aí entra um pouquinho do federalismo que vocês já estão escutando desde as aulas do professor Scaff. Vocês vão escutar ainda mais pelas videoaulas que a professora Luma colocou no SIGA dentro dessa disciplina. A professora Luma também está movimentando essa disciplina junto comigo, tal como o professor Scaff. Então, ela já disponibilizou para vocês umas videoaulas lá. E também há nessas videoaulas, também foi separado pela professora Luma alguns textos que também foram disponibilizados no SIGA para vocês. Então, vejam, dentro dessa concepção de federalismo, o processo tributário ele também está dentro dessa concepção. Por que isso? Porque cada ente que compõe a federação, a União, os estados, o DF e os municípios, como cada um desses entes tem a sua competência tributária estabelecida na Constituição, o que isso quer dizer? Que cada um desses entes pode criar os seus próprios tributos. Ah, mas é da cabeça deles? Não. É a Constituição Federal que estabelece quais entes têm direito a cobrar quais tipos de tributos. Então, a Constituição vem e diz: a União Federal pode criar o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. A Constituição vem e diz: os estados e o DF podem criar o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. E a Constituição vem e diz: os municípios podem criar o imposto sobre a propriedade territorial urbana. Então, a Constituição, ela dá competência para os entes, para cada um desses entes criar o seu próprio tributo, dando, assim, condições de criação de receita própria dos entes que compõem a nossa federação. Agora, vejam, se, então, cada ente que compõe a federação é que tem que se mexer, tem que providenciar as suas normas, a elaboração das suas normas para a criação e cobrança desses tributos, que são de competência própria. O processo tributário, ele acompanha essa mesma sistemática. Por essa razão é que, ao criar o seu tributo próprio, o ente da federação que está criando esse tributo, ele também precisa se preocupar em criar as normas processuais para aquela cobrança tributária acontecer. Por que isso? Porque o nosso processo
de uma forma geral no Brasil, por força dos incisos 54 e 55 do artigo 5º da Constituição Federal, tanto a parte administrativa do processo quanto a parte judicial do processo precisa observar o amplo contraditório e a defesa. Então, observem como tudo, na verdade, está interligado. Quando a gente faz a separação das disciplinas para o estudo dentro do curso de Direito, o que nós fazemos é uma separação meramente metodológica, didática, para facilitar essa introdução desse estudo na vida de vocês. Mas, a bem da verdade, está tudo muito interligado. Então, porque eu tenho os princípios constitucionais que norteiam o processo de uma forma geral no Brasil, e eu tenho os artigos iniciais da Constituição que dizem quem é esse Estado brasileiro, formado pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, e aí para que cada um deles tenha autonomia e possa realizar e pagar, bancar todos os direitos que são previstos na Constituição para nós cidadãos e que cada um desses entes também tem a obrigação de prover por força constitucional. E aí a gente vem para a questão dos custos dos direitos, né? Cada um desses direitos tem um custo por trás. E quem paga esses custos, hoje, sobretudo no Brasil, a maior fonte de arrecadação pública é a veiculada a partir dos tributos que são cobrados. Então, vamos voltar para a história do processo. Por que, então, que a gente não tem um código de processo tributário? A gente não tem um código de processo tributário porque cada ente que compõe a federação tem o poder de criar o seu próprio tributo por força constitucional. E quando ele cria o seu tributo, ele tem que criar um mecanismo processual para que o contribuinte possa ir a essa administração tributária, dizer a ela: eu não concordo com este tributo que está sendo cobrado de mim. Ele está errado. Ele não foi apurado da forma correta. Então, por conta disso, nós não temos um único código processual tributário. Nós temos algumas regras de processo tributário que estão espalhadas dentro do Código Tributário Nacional. Mas cada ente que compõe a federação tem que ter a sua própria lei processual tributária. No âmbito da União Federal, a lei que a gente vai mais estudar aqui é o Decreto 70.235. E sobre ele eu converso com vocês nas videoaulas que eu já postei para vocês olharem. Que eu sei que vocês não gostam, é chato assistir videoaula, é muito melhor a gente estar conversando assim em formato síncrono, e eu acho que muito melhor a gente estar em sala de aula, né? Eu, particularmente, não gosto desse formato que nós estamos vivenciando, mas por força da pandemia, nós fomos obrigados a nos adaptar a essa nova sistemática. Então, toda a parte de processo administrativo já está lá nas videoaulas de vocês. Contudo, o que nós precisamos agora entender ainda é quais são essas regras processuais que eu tanto estou falando que estão previstas no Código Tributário Nacional. E aí eu separei um único artigo do CTN para a gente conversar hoje sobre ele, que é o artigo 151. Por que eu separei esse artigo, que é esse que eu estou projetando aí para vocês? Porque o artigo 151... Professora, Oi? Apenas a projeção ela ficou na tela da nossa reunião. Só para, acho que, ajustar a projeção para uma guia do PowerPoint. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo aqui. Melhorou? Carlos? Eu acho que continua, pelo menos aqui na minha, continua na sala de reunião.
Eu não sei porque, alguma confusão que eu estou fazendo aqui. Peraí, eu vou interromper o compartilhamento e tentar compartilhar de novo. E agora, foi? Agora foi. Agora tá, né? Deixa eu só crescer ela aqui. Agora ficou melhor, né? Tá ótimo. Tá. Então vamos lá, pessoal. O que que eu fiz nesse único slide que vai ser o nosso objeto, digamos assim, da nossa aula de hoje? Eu só reproduzi aqui para vocês o artigo 151 para vocês acompanharem comigo o meu raciocínio, porque ele tem 6 incisos e eu vou ficar mesclando cada um deles enquanto eu estiver falando. Então, observe. O caput desse artigo 151 do CTN, ele diz assim: suspendem a exigibilidade do crédito tributário. O que é isso? O que está falando esse caput desse artigo? Bom, primeiro ele está se referindo a uma qualidade, digamos assim, do crédito tributário. Então, ele está tratando de um crédito tributário que é exigível. E aí eu já vou fazer uma pergunta para vocês. Todo e qualquer crédito tributário é exigível por si só? Ou eu preciso de algum fato, eu preciso de algum ato jurídico que torne um crédito tributário exigível? E aí eu vou rememorar para vocês uma parte do que vocês estudaram em direito tributário. Quando vocês estudaram sobre o lançamento do crédito tributário. Então, vocês estudaram lá em direito tributário que nós temos a previsão no Código Tributário de 3 espécies de lançamento. Nós temos o lançamento de ofício, que é aquele em que a administração pública, ela própria, verifica o valor do tributo, verifica quem é esse sujeito passivo desse tributo, prepara o lançamento e encaminha para a gente o lançamento, para o contribuinte, dizendo: olha, contribuinte, você tem até o dia tal para fazer esse pagamento desse tributo nesse valor. Um caso, um exemplo bem prático desse lançamento é o carnê do IPTU que a gente recebe na nossa casa, cobrando o imposto sobre a propriedade territorial urbana. Então, esse valor ele é levantado de ofício pelo fisco e é encaminhado para a nossa casa. No momento em que eu recebo o carnê do IPTU na minha casa, eu tenho um prazo ali para fazer o recolhimento, este crédito tributário se tornou exigível. Então, a exigibilidade do crédito, ela vem com o lançamento. Mas em todas as espécies de lançamento, ou em todas as espécies de tributos, é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Por quê? Porque eu tenho determinados tributos que são sujeitos a lançamento por homologação, que é o caso do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. Então, mesmo aqueles que estão aqui na sala e que ainda não pagam imposto de renda, já devem ter escutado que a gente tem todo ano um prazo que nós precisamos, para aquelas pessoas que auferiram renda em um exercício fiscal, no exercício seguinte, nós temos um prazo que usualmente é até o dia 30 de abril, mas, por exemplo, de 2020 para 2021, nós tivemos uma dilação desse prazo em razão da pandemia Covid-19, mas usualmente até o dia 30 de abril. O que é que a gente tem que fazer como contribuinte? Então, se nós tivermos auferido renda no exercício anterior, até o dia 30 de abril do exercício em curso, nós temos usualmente que apresentar a nossa declaração de imposto de renda ao fisco. E quando a gente apresenta, a gente faz um encontro de contas. Essa declaração é o momento em que eu digo para o fisco, por exemplo, que eu auferi tantos mil de receita e que eu tive tantos mil de gasto com saúde, de gasto com educação, que eu posso abater da receita que eu auferi. E aí existe um programa da Receita Federal para a gente fazer essa declaração de imposto de renda, que é atualizado anualmente. E essas informações, então, geram uma tabela dentro desse programa que ela mesma já me diz quanto é que eu ainda tenho para pagar de tributo
Ou se eu nada mais tenho a pagar, eu tenho, na verdade, imposto a restituir. Por quê? Porque no exercício em que eu recebi em que eu auferi essa renda, eu já tive tanto imposto retido na fonte, ou seja, as pessoas que me pagaram já, no momento que me pagaram, descontaram o imposto de renda que eu tinha para pagar. Que no momento em que eu faço esse encontro de contas nessa minha declaração de imposto de renda, esse valor já é descontado, porque eu já paguei, e então eu não tenho mais tributo para pagar, mas tenho tributo apenas a receber, a restituir, em razão das despesas que eu tive e que eu posso descontar desse imposto que eu paguei antecipadamente. Vejam, no momento em que eu apresento essa declaração de imposto de renda, que eu entro no site da Fazenda, da Receita Federal e faço a minha declaração e apresento a minha declaração, o fisco tem 5 anos para dizer para mim o seguinte: olha, ok, você fez tudo certinho, você pagou seu tributo, está tudo certo, e então ele homologa o meu pagamento. Contudo, se por acaso ele verificar que eu fiz alguma coisa errada, eu omiti uma receita, eu esqueci de uma receita que eu tive, eu não declarei, ele então faz um auto de infração, ele lavra um auto de infração e manda para minha casa dizendo o seguinte: olha, sabe aquela declaração de imposto de renda que você apresentou? Então ela não estava legal. Você esqueceu de declarar uma renda tal, que fulano de tal me disse que te pagou e você não declarou que você recebeu. E aí, por conta disso, eu recebo na minha casa um auto de infração. Esse auto de infração, normalmente, ele contém um lançamento dentro dele. Aí vocês vão dizer, por que o nome não é lançamento? Porque, além do lançamento, que é a cobrança do crédito tributário em si, do tributo, ele vem com uma penalidade imposta. Por isso o nome é auto de infração. Aí qual é a diferença, então, para o carnê do IPTU? É que o carnê do IPTU, como foi tudo feito pelo fisco, não tem penalidade apontada. Só tem exclusivamente a cobrança do tributo, então ele é um lançamento de ofício. Esse auto de infração que chega para mim é diferente. E aí, no momento em que esse auto de infração chega para mim, eu tenho mais um prazo para pagar esse tributo, ou então eu vou já entrar numa parte processual. O que é essa parte processual? Eu recebi o auto de infração e eu resolvi que eu vou discutir ele com o fisco. Está errado. Essa receita, ela não foi para mim, ela foi para outra pessoa. Eu tenho como comprovar isso. Ou ela foi em outro exercício e no exercício em que ela aconteceu, eu declarei e o fisco que não reconheceu isso está fazendo essa confusão agora, enfim. E aí, observem que eu estou apenas tentando mostrar para vocês o que é essa exigibilidade do crédito que está no caput desse artigo 151. Então, o que é esse crédito tributário exigível? Ele é aquele crédito tributário que já está, de alguma forma, revestido por um lançamento tributário. Seja ele um lançamento de ofício, como no caso do IPTU, seja ele um imposto de renda que é um lançamento sujeito à homologação, né? E eu ainda tenho uma terceira hipótese de lançamento prevista no CTN, que é o por declaração ou misto, que é um caso bem claro, bem fácil para vocês identificarem, um exemplo, é o do ITCMD, né? O Imposto de Transmissão Causa Mortes e Doação. Então, vejam, vocês já devem ter estudado em sucessões que para a gente finalizar o inventário, nós temos que pagar o imposto de transmissão, causa mortes e doação. Como é que esse imposto é aferido? O inventariante, ele tem como uma das suas obrigações enquanto inventariante de identificar todo o patrimônio que vai ser inventariado, né? Objeto daquele inventário. E quando o processo está finalizando, ele precisa pegar este processo, levar até a Secretaria de Fazenda do Estado, porque este é um tributo por força da Constituição Federal de competência dos estados, levar até a Secretaria de Fazenda do Estado, em que está acontecendo aquele inventário, para que os auditores fiscais daquela Secretaria de Fazenda façam um laudo. Eles vão gerar um laudo sobre todo aquele patrimônio, dizer quanto vale cada um daqueles bens que estão ali descritos, e então é o auditor que vai
dizer quanto é o valor desse tributo e gerar a guia de recolhimento desse tributo. O inventariante paga essa guia de recolhimento do tributo, então ele volta com o processo, seja para o âmbito judicial, seja para o cartório, se for um inventário extrajudicial. E aí, então, nós estamos diante de um tributo sujeito a lançamento por declaração ou misto. Por que ele é por declaração ou misto? Porque quando o inventariante vai ao fisco e entrega esse processo para a Secretaria de Fazenda fazer a apuração do valor, ele está declarando qual é o patrimônio que compõe aquele espólio todo. Né? Então, ele é por declaração, mas ele é misto. Por quê? Porque a partir desta declaração que é prestada pelo contribuinte, que é o inventariante nesse caso, a Secretaria de Fazenda apura o valor do tributo, apura o quantum debêtor e gera a guia de recolhimento do tributo. Aí vocês podem dizer, professora, mas isso é igualzinho o tributo sujeito ao lançamento por homologação. Não, não é. Observem a diferença. No imposto de renda, que eu dei o exemplo para vocês, quem faz tudo é o contribuinte. O contribuinte, ele faz a declaração e, ao fazer a declaração, ele já recolhe o tributo. Tudo é feito automaticamente. Já no caso do por declaração ou misto, não. O fisco vai analisar toda aquela documentação que foi apresentada e aí ele faz a apuração do tributo e depois ele emite a guia com o laudo dos valores do tributo que ele aferiu. Então, observem bem. Nas três situações que nós temos, que eu dei o exemplo para vocês, nós temos créditos tributários que são formados, que vão sendo formados, mas que eles só se instrumentalizam e se tornam exigíveis a partir do lançamento. Então, observem que o caput do artigo 151, ele se refere, portanto, a créditos tributários cujo processo de lançamento já tenha acontecido, ele esteja em curso. Por quê? Porque ele trata de um dos requisitos, desculpem, não é requisito, porque requisito é prévio, de uma das qualificações do lançamento, que é a exigibilidade do crédito. Então, o crédito se torna exigível a partir do lançamento. E o que esse artigo diz é como é que eu suspendo esta exigibilidade, como é que eu suspendo essa cobrança desse crédito tributário. Então, o inciso primeiro vem e diz a moratória. Mas o que é moratória em matéria tributária? Simplesmente, e aí tem vários artigos depois do 151 que vão explicar para vocês como é que essa moratória tá, mas nós não vamos entrar neles, porque a minha aula hoje é sobre processo. Não é sobre o artigo 151 do CTN, embora eu tenha escolhido ele para a gente conversar. Então, vejam, a moratória é a dilação do prazo para pagamento do tributo. Mas como é que ela acontece, professora? Sempre por uma lei. Nós estamos tratando de tributo que tem previsão legal. Porque tem provisão legal, eu tenho que ter em todas essas hipóteses de suspensão da exigibilidade, portanto, suspensão da cobrança desse crédito tributário, uma lei que prevê a possibilidade dessa dilação do prazo para pagamento do tributo. Então, a primeira hipótese é essa, e por que eu quis mostrar para vocês aqui esse artigo enquanto a gente ia conversando? Porque, usualmente, no direito tributário, quando a gente tem uma lei que vem prevendo a moratória, que é essa dilação do prazo para pagamento do tributo, ela vem junto com o parcelamento, que é o inciso 6º do Código Tributário Nacional. Então, a lei que cria o parcelamento, quando ela parcela, o que ela faz? Ela, para usar um termo bem tributário, ela difere o prazo, ela alonga o prazo para pagamento desse tributo. Então, um tributo que eu tinha que pagar até o dia 31 de julho de 2021, agora eu posso pagar até o dia 31 de julho de 2023, por exemplo. E de forma parcelada. Então, eu tenho não apenas a moratória, que é a dilação do prazo, né, o diferimento, que é a dilação do prazo, que é jogar o prazo para um momento futuro, como eu tenho parcelamento, porque aí eu posso parcelar esse tributo em várias formas. Observem também, eu fiz de propósito, eu deixei aí que o parcelamento, tal como o inciso 5º
desse artigo 151 foram incluídos no Código Tributário Nacional pela Lei Complementar número 104 de 2001. Isso quer dizer que, antes de 2001, nós não tínhamos a previsão do parcelamento em matéria tributária. Ele é uma novidade desde o novo século que nós estamos vivenciando agora. Observem bem, isso é importante porque antigamente nós vivíamos um estado tributário bem diferente do que nós vivemos hoje. E isso tem a ver com, e vocês vão ver isso muito claro também em alguns dos textos que eu disponibilizei no Cigar para vocês, sobretudo no que fala da parte de transação tributária, que a gente também vai, ao longo dessas aulas, conversar um pouquinho sobre ela. Então, vejam, todas as vezes que a gente tem uma lei em matéria tributária que veicula uma moratória, usualmente hoje, depois de 2001, e da inclusão desse inciso 6º no artigo 151, a gente tem também o parcelamento nela previsto. O inciso 2º fala do depósito do montante integral. O que é esse depósito do montante integral? Ele pode acontecer de duas formas. Ele pode acontecer tanto dentro do processo administrativo tributário, como dentro do processo judicial tributário. Então, vejam, dentro do processo administrativo, o que é isso, professora? Que processo administrativo é esse? É aquele que está lá nas videoaulas que eu falei para vocês, que quem ainda não conseguiu ver, depois vai assistir com mais calma para poder entender melhor do que eu vou falar agora. Mas eu já vou falar também, vou voltar de novo na mesma história. O inciso 3º, e vejam que eu não estou pulando do 2º para o 3º, é só para vocês entenderem melhor o 2º. O inciso 3º, ele fala assim: as reclamações e os recursos nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo. O que é isso? Lembram que lá no início dessa nossa aula hoje, eu comecei a falar com vocês da importância que cada ente que compõe a federação tem de criação da sua lei própria processual tributária. Então, no momento em que o fisco do município, o fisco do estado ou o fisco da União vão criar os seus tributos, eles precisam criar as suas leis tributárias. Por quê? Porque quando eu recebo lá o meu carnê do IPTU, se eu quiser discutir esse carnê do IPTU com o fisco, eu não quero entrar na justiça, eu não quero brigar judicialmente, eu não quero entrar com ação judicial. Eu quero ir lá na prefeitura e dizer para o secretário de Fazenda daquele município, para o secretário de finanças daquele município: olha, eu não concordo com esse carnê desse IPTU, ele está calculado de forma errada. O valor que foi a alíquota que foi colocada nele, que é um percentual sobre a minha base de cálculo, que nesse caso é o valor venal do imóvel, está errada. Ou, não, o que está errado é o valor venal do meu imóvel, ele não vale tudo isso, não. Enfim, para eu fazer isso, eu tenho que ter um processo administrativo. Eu tenho que ter uma forma de fazer o que a gente chama de impugnação a esse lançamento. Então, a isso eu chamo de reclamações e recurso nos termos das leis reguladoras. Então basta, professora, que o prefeito coloque um protocolo lá para eu ir lá e fazer o meu protocolo da minha petição para reclamar desse lançamento, desse carnê do IPTU? Não basta. Por quê? Porque pelos incisos 54 e 55 do artigo 5º da Constituição Federal, eu tenho que ter o due process of law garantido, então eu tenho que ter pelo menos dupla análise desse meu processo administrativo tributário. Então, é por isso que não é suficiente uma única análise. Então, eu tenho que ter uma primeira instância, digamos assim, administrativa tributária, e a Secretaria-Geral, a Secretaria de Finanças, o secretário de Finanças, que vai ser a última instância, eu não sei, eu tenho que pensar em como é que eu vou criar esse processo tributário administrativo e criar uma lei, né, mandar de iniciativa do Poder Executivo, mandar para a minha Câmara Municipal para aprovar essa lei, que vai criar como é que esse processo tributário vai acontecer. Então, observem, no momento em que eu recebo o meu carnê do IPTU, vou lá no protocolo do município e protocolo a minha impugnação, que é concebida aí pelo CTN como uma reclamação, vejam que ele depois fala, os recursos, eu ainda tenho que ir para uma segunda instância. Automaticamente está suspensa a exigibilidade do crédito tributário. Então, isso quer dizer que aquele fisco, aquele ente fazendário, ele não pode seguir
tratando o meu crédito tributário, que é inscrever em dívida ativa, e ato contínuo ainda entrar na justiça para me cobrar judicialmente aquele crédito tributário. Não tem como ele fazer isso. Por quê? Porque está suspensa a exigibilidade do crédito nos termos do artigo 151, inciso 3º. Professora, a senhora passou para o inciso 3º e pulou o inciso 2º. Não, vou voltar para o inciso 2º, porque eu estava falando que o depósito do montante integral, ele pode acontecer tanto no âmbito do processo administrativo tributário, quanto no âmbito do processo judicial. E o que é esse processo administrativo tributário? É esse momento que eu fui lá na prefeitura e protocolei a minha impugnação para reclamar do meu carnê do IPTU. Então, se eu quiser paralisar qualquer cobrança de juros, multas, em razão do lapso temporal que vai acontecer entre eu ter protocolado a minha impugnação, a minha reclamação contra o meu carnê do IPTU, e ter pago e ter saído a decisão administrativa, eu posso dizer o seguinte: olha, eu quero depositar o que vocês estão me cobrando na conta da própria prefeitura, mas a prefeitura ainda não pode usar esse dinheiro. Por quê? Porque ela só vai poder usar se, no final, quando for julgada essa minha impugnação, ela for julgada improcedente, e aí eu autorizar que esse valor seja revertido em renda, em receita para a Fazenda Municipal, e aí seja extinto o crédito tributário pelo pagamento. Essa é uma situação. A outra situação do depósito do montante integral é a judicial. E aí vocês podem também fazer a seguinte pergunta para mim: mas qual é o sentido que tem? Se eu já tenho a suspensão da exigibilidade do crédito, por que eu entrei com a minha impugnação? Para que eu vou fazer o depósito do montante integral? Porque eu quero me despreocupar com relação à atualização monetária daquele valor. Então, ele já está sendo atualizado monetariamente porque ele está depositado na conta da administração pública, certo? Então, na verdade, eu não estou suspendendo a exigibilidade do crédito pelo depósito do montante integral, mas sim porque eu entrei com a impugnação. É por isso que, se vocês forem estudar esse artigo, especialmente nos cursos de direito tributário, nos livros todos que tratam especialmente desse artigo 151, vocês vão ver que muitos dizem que esse depósito do montante integral ele só tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito quando feito no âmbito do processo judicial, porque dentro do âmbito do processo administrativo, na verdade, eu já suspendi a exigibilidade do crédito por força do inciso 3º e não por força do inciso 2º. A outra forma, como eu falei para vocês, é no curso de um processo judicial. Dentro do curso de um processo judicial, como é que eu vou fazer esse depósito do montante integral? Bom, aí a gente vai para as ações judiciais que o contribuinte pode manejar contra o fisco. Então, o contribuinte ele pode manejar uma ação anulatória de crédito tributário, ou ele pode manejar um mandado de segurança, ou uma ação declaratória de inexistência de relação jurídica obrigacional. O que é isso que a senhora está falando, professora? Eu estou falando assim, olha, digamos que eu tenha recebido um lançamento tributário e eu não concordei com ele, e aí eu resolvi que eu não vou brigar com o fisco administrativamente, eu não vou impugnar, não vou entrar com reclamação, não vou manejar o meu recurso, e eu posso fazer isso por conta do princípio da universalidade da jurisdição, da unidade da jurisdição, e que me dá a possibilidade de a qualquer momento abrir mão da esfera administrativa e partir para a judicial. E simplesmente entrar na justiça. Eu posso fazer isso se eu tiver um direito líquido e certo, discutindo no mandado de segurança. Ou, se eu não quiser discutir no mandado de segurança, eu posso entrar com uma ação ordinária, e aí nessa ação ordinária eu posso manejar uma ação anulatória. Observem que eu já vou dar uma dica para vocês de exame de ordem. Se no caso que vier lá para vocês, vier um caso que descreva que a pessoa recebeu um lançamento, vocês já excluem dessa possibilidade de manejo de ação a ação declaratória de inexistência de relação jurídica obrigacional. Porque a ação declaratória de inexistência de relação jurídica obrigacional ela é para os casos em que eu não tenho lançamento, para os casos em que eu não tenho um ato da administração pública me cobrando um determinado valor de tributo. Quando eu tenho o ato, eu entro ou com mandado de segurança ou com uma ação anulatória. E aí, eu, no curso dessa ação, peço ou uma liminar no mandado de segurança, ou eu peço uma tutela antecipada na ação anulatória.
né? Uma tutela de urgência. Por que que o nome aí, no inciso 5º, diz a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada em outras espécies de ação judicial? Também já vou explicar isso para vocês. Mas antes de eu chegar nisso aí, eu quero só voltar para a história do depósito do montante integral, que é o inciso 2º. Digamos que eu entrei com a ação ordinária, pedi a tutela de urgência, ou impetrei o mandado de segurança, pedi a liminar, e foi indeferida a minha liminar. Seja a liminar do mandado de segurança, porque aí o juiz disse que eu não configurei a fumaça do bom direito e o perigo da demora, seja a minha tutela de urgência na minha ação ordinária, porque ele disse que eu não comprovei a verossimilhança do direito, e não comprovei o perigo do dano de difícil reparação. Ele indeferiu, e aí, agora? Eu vou ter que pagar o tributo? Uma possibilidade é eu fazer o depósito do montante integral dentro dessa ação judicial. E aí, com isso, eu suspendo a exigibilidade do crédito, ou seja, eu impeço que o fisco ajuize a execução fiscal contra mim. E, ao fazer isso, eu também, ao mesmo tempo, garanto que, ao final da lide, se de fato essa ação for julgada improcedente e o fisco for dado como o que tem o direito àquele tributo, aquele valor é convertido em renda e é extinto o crédito tributário pelo pagamento de outra monta, se eu ganhar a ação como contribuinte que manejei a ação, ou seja, se ela for julgada procedente, então o fisco vai, aquele dinheiro que eu depositei lá, eu levanto e ele vai estar atualizado também, então ninguém sofre prejuízo do ponto de vista financeiro naquele momento. E, nesse caso, eu impeço o fisco de ajuizar a execução fiscal, porque está suspensa a exigibilidade do crédito aí pelo depósito do montante integral nos termos do inciso 2º do artigo 151 do CTN, e aí já entrando também na nossa parte processual, isso quer dizer que todas as vezes que eu for preparar o mandado de segurança em matéria tributária, ou uma ação ordinária em matéria tributária em que eu for pedir uma tutela de urgência, usualmente eu vou cumular os artigos que tratam da liminar em mandado de segurança, da lei do mandado de segurança, e os artigos que tratam das tutelas de urgência no CPC, com o artigo 151 do CTN, que é este que está aí previsto. Então, eu usualmente faço essa acumulação de dispositivos no momento em que eu vou escrever o meu pedido de medida liminar em mandado de segurança ou o meu pedido de tutela de urgência na minha outra espécie de ação judicial. Bom, vou andar mais um pouquinho. A concessão de medida liminar ou de tutela antecipada em outras espécies de ação judicial, que está incluído no inciso 5º do artigo 151, pela Lei Complementar 104 de 2001, essa Lei Complementar inclui esse inciso neste artigo porque o que aconteceu foi que, ao longo de muito tempo, nós tivemos, dentro do nosso rito processual brasileiro, antes do Código de 2015, do CPC de 2015, nós tínhamos uma ação chamada ação cautelar. Hoje ela virou um pedido cautelar, né? Mas antigamente ela era uma ação própria. Então, para que eu pudesse pedir uma liminar, eu tinha que entrar primeiro com a situação cautelar, para pedir esta liminar. Então, não existia a possibilidade de eu pedir uma liminar incidental no processo, na ação anulatória de crédito tributário, por exemplo, porque não existia essa possibilidade dentro da nossa estrutura processual. Então, por isso, a Lei Complementar 104 de 2001, ela vem e coloca para dentro do Código Tributário Nacional as tutelas antecipadas que surgem numa reforma do Código de 73. Então, antigamente a gente não tinha esse instituto processual, né? Então, só existia a concessão de medida de liminar em mandado de segurança ou numa ação cautelar. Então, ela surge com as tutelas antecipadas, com o surgimento das tutelas antecipadas na nossa estrutura processual brasileira. Então, observem como esse artigo, ele trata
muito mais da parte processual, seja administrativa, seja judicial, do que propriamente da formalização do crédito tributário, não é verdade? Apesar disso, ele está dentro também da mesma sistemática do que é essa formalização do crédito tributário, né? Ele decorre, portanto, da formalização do crédito que vem com o lançamento ou o auto de infração, que estão previstos todas as modalidades de lançamento nos artigos que antecedem esse artigo 151. Agora eu vou parar aqui o nosso compartilhamento de tela. Vou interromper a gravação.